Meus queridos irmãos, servos e servas de Deus, paz do Senhor, amém. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, para juntos mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Como vocês são sabedores, mas é possível que haja alguém que está presente entre nós e ainda não seja informado. Neste mês de setembro e no início de outubro, nós estamos empenhados em fazer uma jornada pelo livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos pelos primeiros capítulos, a fim de que juntos possamos aprender com a igreja primitiva, ou com o modelo desta igreja, como nós podemos recomeçar, reconstruir as nossas vidas, sobretudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós já estudamos o capítulo 1, esta é a quarta oportunidade em que nos encontramos para juntos aprendermos a palavra de Deus. E hoje nós vamos partir para o capítulo 2. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Você acredita que Deus pode falar com você mais uma vez usando esse texto? Glória a Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente ou reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens piedosos ou religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos os homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que é isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto ou de vinho. Amém? Queridos, como eu já falei anteriormente, esse texto, ele é um dos mais fantásticos no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui está a narrativa do dia em que Deus resolveu cumprir a promessa feita em seu Filho Jesus Cristo para a sua igreja. Promessa esta que foi vaticinada, foi verbalizada, foi proclamada de diversas formas desde o Antigo Testamento, como nós já vimos em oportunidades anteriores. Já fazem 2000 anos que este Espírito foi derramado e vem se movendo sobre a face da terra, e eu tenho visto ele se mover dia após dia, algumas festas, alguns congressos, alguns cultos. Quando a gente pensa que nada vai acontecer, ele vem de novo, se derrama sobre nós, a glória desce, e nós sentimos que este Espírito ainda está conosco fazendo essas maravilhas. E nós vamos mais uma vez de forma expositiva abordar este capítulo, separando alguns pontos julgados necessários. Começar aqui analisando por palavras e por frases e por ações que vão ocorrendo durante todo esse texto. No versículo 1 nós temos logo de cara uma frase que deve ser refletida e você pode até marcar. O texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Em outras traduções, ao cumprir-se o dia.
Essa frase não está aqui em vão, não está por acaso, você pode marcá-la. Para que você entenda essa expressão, é preciso informá-los e lembrá-los que os judeus tinham parte de um dia como se aquele dia tivesse ocorrido por inteiro. No entanto, para o dia de Pentecostes, eles faziam ou esperavam com que esse dia se cumprisse completamente. Esperavam o dia encerrar para que outro chegasse. Por isso que o escritor sagrado está dizendo que foi ao cumprir-se o dia. Ele, na verdade, quer dizer ao completar-se. Aquele dia estar concluído, ao aquele dia estar completamente perfeito, então aconteceu o que vai ser narrado aqui. A Bíblia diz que naquele dia, ao chegar o exato dia, Jesus envia a sua promessa exatamente naquele dia em que estava ocorrendo uma grande festa em Jerusalém. E essa festa tem o seu nome relatado aqui, que é chamada a festa de Pentecostes. Como era o nome da festa? Pentecostes era uma das 3 principais festas dos judeus. Os judeus são devotos nessas 3 principais festas. Uma é a Páscoa, outra é a festa dos tabernáculos e essa aqui chamada a festa de Pentecostes, também conhecida como a festa das semanas. E por que era conhecida como a festa das semanas? Depois da Páscoa, 7 semanas. E depois dessas 7 semanas, eles esperavam então mais um dia para completar-se o 50º dia. Por isso que na Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, está relatado que Pentecoste também está se referindo ao 50º dia após a grande festa sagrada que é a Páscoa. E quando se completam esses 50 dias, então começa a se celebrar o dia de Pentecoste, que era na verdade uma festa de gratidão. Era uma festa de quê, irmãos? De gratidão. Pelo quê? Por toda a colheita, por todo o mantimento, por todo o suprimento que Deus havia mandado. Então o próprio Deus estabeleceu que depois da Páscoa, 50 dias, eles deveriam celebrar essa festa, deveriam oferecer as primícias e deveriam celebrar ao Senhor em gratidão por tudo isso. No dia em que esse Espírito desceu na festa em Jerusalém, a Bíblia diz que também houve primícias, houve uma grande colheita, não a colheita do fruto da terra, mas uma colheita de quase 3.000 almas que estariam inaugurando a igreja naquela época. Foi uma colheita extraordinária depois da pregação de Pedro, que pregou com veemência e com ousadia. Os apóstolos, bem como os discípulos e ainda a mãe e os irmãos de Jesus, haviam não só obedecido à determinação de ir para Jerusalém, para o local onde estava acontecendo a festa, como sobretudo, se você acompanhar o versículo 1 diz que eles estavam todos concordemente, ou seja, reunidos no mesmo lugar. Diga comigo, havia obediência, mas também havia unidade. A ideia do texto aqui é um só coração, um só propósito, um só objetivo. Os discípulos, apóstolos e todos os 120 que ali estavam determinados a não saírem dali, a buscarem por um só propósito, assim como o mestre havia instruído, e eles só sairiam daquele propósito e objetivo quando Deus então houvesse cumprido a promessa que havia falado. Esse texto também não está aqui em vão, porque quando fala de concordância, de unidade, de um só coração, de um só pensamento, fala de uma das maiores marcas para a igreja. Muitas das coisas que acontecem na igreja, agora eu falo de coisas negativas, que trazem problemas, desconfortos, se dão por conta da falta de unidade, de união. Muitas vezes a própria igreja está degladiando entre si, cada um puxando para o lado, cada um achando o que faz e o que bem entende de sua vida, quando na verdade precisávamos estar nesse reino com um só pensamento, um só coração, um só objetivo, um só propósito, porque a Bíblia diz no Salmo 133, tão conhecido, que quando há união, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para todos sempre. Quando a igreja está unida, a vida, a transbordância da graça e do poder de Deus. E eu quero declarar que o Espírito do Senhor nessa pós-pandemia pode nos ajudar a viver em unidade de coração, de mente, de alma, de espírito, para que juntos continuemos formando um só corpo para a glória de Deus. Eles estão unidos concordemente.
estão em unidade, e Deus vai honrar esta unidade. Deus vai honrar esse propósito. Deus vai fazer com que se evidencie a forma como que de carimbar o propósito real que havia no coração de todos. E no versículo 2 a Bíblia diz que, de repente, de uma hora para outra, sem que eles esperassem, estando reunidos ali, assentados, como diz o próprio texto, eles vão ser surpreendidos. Uma das maravilhas que há em Deus é que justamente na hora em que muitos de nós não estamos esperando, as surpresas dele chegam para as nossas vidas. Eu vou repetir porque eu acredito que talvez você não entendeu. Uma das características marcantes na bondade de Deus é que de repente as surpresas dele podem chegar para as nossas vidas sem que nós menos esperemos. E a Bíblia diz que de repente algo acontece. Algo profundo e sobrenatural. E o que acontece deve ser visto parte por parte. Primeiro, a Bíblia diz que, no versículo de número 2, de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. Preste bem atenção. Você vai ouvir pregadores dizendo que do céu veio um vento, que do céu um vento soprou. Mas a gente fala o que a Bíblia está falando, e a Bíblia está dizendo que do céu veio um som, um barulho, um ruído forte, uma agitação, um estrondo, como se fosse de um vento veemente e impetuoso. O que é um vento veemente e impetuoso? Um vento veloz, forte, com muita profundidade, ou seja, uma espécie de vendaval, de tufão, algo que fez estremecer o lugar. E sabe de onde vem esse som? Vem dos céus, do trono do Todo-Poderoso, da graça de Deus. O som desce dos céus. Aleluia! Um vento violento, agitando, sacudindo os alicerces de toda Jerusalém. E esse som entra dentro da casa. Não se sabe ao certo se eles estão no cenáculo. Talvez por causa do texto no capítulo 1, no versículo 14, é onde diz que eles foram para Jerusalém e ficavam no cenáculo, ou seja, buscando em oração. Mas nós podemos perceber nas entrelinhas que aqui eles estavam próximo ao local onde os demais estavam celebrando a festa de Pentecostes. E quando de repente aquele som, como de um vento, que se assemelha a um vento veloz, desce sobre toda a casa, a Bíblia diz que o som, e não o vento, enche toda a casa onde eles estavam reunidos e assentados. Não é o vento, é o som que está enchendo a casa. O espaço físico está sendo tomado por aquele som. O espaço físico onde eles se encontram está sendo agora abalado, e eles estão ouvindo aquele som estrondando dentro da casa. Só que o som vai dar lugar a uma manifestação visível, porque a Bíblia diz no versículo de número 3, se você está de Bíblia aberta: e foram vistas por eles línguas como que de fogo, distribuídas a cada um. Diga comigo: línguas como que de fogo, que foram distribuídas. Olhe para cá. O som entra na casa. Eles estão ouvindo o estrondo do som. Mas de repente, o som vai sair para dar lugar a coisas visíveis. Não é apenas o ouvido que vai ouvir ou escutar, mas agora os olhos serão abertos e também vão ver o que está acontecendo dentro da casa, indicando que aonde o som do céu desce, também desce as manifestações da presença e da glória de Deus. E quando eles abrem os olhos, eles olham pequenas chamas de fogo, semelhante a algo que eles
dão aqui ou identificam como línguas que são distribuídas. A ideia do texto aqui no original é como se uma luz incandescente descesse do céu, parasse no meio do lugar onde eles estavam e de repente começasse a ser distribuída para um e para outro, para um e para outro, e todos foram recebendo este fogo, esta luz, esta chama que desceu dentro da casa, bendito seja Deus, e repousaram sobre a cabeça de cada um. Foi distribuída sobre todos os que estavam na casa, mostrando assim que Deus estava interessado em alcançar todos os presentes. E aí vai acontecer algo que a gente vai deixar para o final, que está no versículo 4. E todos eles também foram cheios do Espírito Santo, bendito seja Deus. Depois que do céu veio um som que trouxe manifestações audíveis e visíveis, todos ficaram cheios. E não só isso, também passaram a falar em outras línguas para a glória de Deus. Porque enquanto eles estavam ali recebendo aquele poder, aquela manifestação, a partir do versículo 5, se você está com a Bíblia aberta, vai dizer que em Jerusalém, naquele momento, estavam habitando, ou seja, estavam hospedados, judeus, homens religiosos ou devotos. Eles estavam ali para celebrar a sua festa, para apresentar os seus sacrifícios. E a Bíblia diz que eles vinham de todas as nações debaixo do céu. Olha só que coisa maravilhosa. Deus resolve inaugurar a igreja em um tempo em que todas as nações estão reunidas. Nós já lemos aqui nessa noite a lista de estrangeiros de todas as nações. E eles estão lá para oferecer o sacrifício, para celebrar a festa. E quando eles estão ali, de repente, o estrondo daquele som, você lembra? Do som do vento que desceu do céu, também é ouvido por eles. E quando há um barulho aí no meio da rua, quando um carro freia bruscamente, quando se ouve um barulho de batido, o que acontece? Logo desperta a curiosidade. E quando o estrondo chegou naquela casa, diz a Bíblia que eles correram, está o versículo de número 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque agora eles não estão mais ouvindo o estrondo do som. Quando eles se aproximam, sabe o que eles estão ouvindo? Os discípulos falando em outras línguas. Eles estavam magnificando a Deus e engrandecendo ao Senhor em outras línguas. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Um fato que chama a atenção, preste muita atenção nisso aqui, para você que tem curiosidade sobre línguas estranhas ou línguas desconhecidas. É que por 3 vezes, versículo de número 6, versículo 8 e versículo 11, você vai encontrar a seguinte expressão, olhe para a sua Bíblia. Porque os ouvimos falar na sua própria língua. Versículo 8, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua. Versículo 11, nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. 2 fatos podem estar ocorrendo aqui. Eu vou apresentar os fatos a vocês e vocês então averiguem. O primeiro fato é que Deus, ao derramar o Espírito Santo, possibilitou aos discípulos falar em línguas de outros idiomas, de outros dialetos, daqueles que estavam presentes naquela festa. E enquanto eles estavam falando, cada um entendia aquilo que estava sendo verbalizado, falado, e a adoração a Deus era uma coisa que impactava, porque eles estavam ouvindo que as suas línguas estavam sendo faladas, mesmo aqueles homens sendo galileus. Que a língua falada era entendida pelos ouvintes, não por aqueles que falavam. Mas há uma outra vertente, e eu mergulhei nisso nessa tarde. Eu estava observando isso aqui e eu quero fazer algumas explicações, ajuntando escritura com escritura. 2 milagres podem ter acontecido aqui. O primeiro é Deus pegando homens desprezíveis, incapazes, enchendo eles do Espírito e possibilitando eles a falarem uma língua que nunca tinham falado antes. Mas o segundo milagre não está apenas na fala,
está também no ouvir. Porque de fato, eles poderiam estar falando em línguas desconhecidas, nenhum idioma aqui da terra, mas quando saía da boca deles e chegava aos ouvidos daqueles homens, o próprio Deus se encarregava em traduzir na própria língua daqueles homens que estavam ali. E eu quero dar uma prova bíblica disso que eu acredito. Que Deus é capaz de fazer com que você ouça uma coisa, mas entenda outra. Aleluia. Que alguma coisa seja dita, mas no seu entendimento vem outra definição. Prova, pastor. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, abra a sua Bíblia, para você não dizer que foi eu que coloquei lá. Eu conheço o texto, a história, poderia narrar, mas gostaria de ler com vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, olha que história fascinante e extraordinária. Versículo de número 3 a seguir diz o texto: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, lá há fome, e morreremos aí, e se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial, preste muita atenção, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, nenhum soldado, ninguém. Versículo 6 para os crentes: porque o Senhor, quem é mesmo? Quem é? O Senhor, diz mais uma vez, quem? O Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Olha aqui para mim, glória a Deus. São 4 leprosos encarando a realidade do que estão passando e dizendo: se ficar aqui morre, se subir morre, então vamos encarar o negócio de frente, porque se é para morrer, vamos morrer lutando, se é para morrer, vamos morrer nos esforçando. E a Bíblia diz que ao crepúsculo, quando eles estão subindo para o arraial dos assírios, enquanto 4 leprosos aqui caminham lá no arraial dos assírios, tem um barulho, tem um ruído, tem um som sendo traduzido de outra forma. E vamos ver qual era o som? Vamos lá, eu pergunto para você, qual era o primeiro som? Diga bem forte. Vamos lá, todos juntos. Qual era o primeiro som? Ruído de carros, mas eram 4 leprosos. Qual era o primeiro som? Mas eram 4 leprosos. Eu vou dizer até você entender. Qual era o primeiro som? Mas eram 4 leprosos caminhando. Mas no ouvido dos assírios é: lá vem carro, lá vem cavalo, lá vem exército marchando. Mas eram 4 leprosos. Glória a Deus. Eu sirvo a esse Deus, eu não sei se você serve. Ele pode fazer com que a marcha de 4 leprosos pareça um exército formidável, marchando para a vitória. O segundo som, ruído de cavalos, mas eram 4 leprosos, Joás. O terceiro som qual é? Ruído de um grande... Não era um exército pequeno, era um grande exército, pastor Ari, mas eram 4 leprosos. O som, irmãos, era da marcha de 4 homens bem fraquinhos, desprezíveis, desprezados, gente que era rechaçada pela sociedade por causa daquilo que conduzia, que era a lepra. Em Jerusalém não está acontecendo diferente. Chamar de Galileu era chamar de um termo pejorativo, desprezível, mas são aqueles desprezíveis que Deus está fazendo falar em outras línguas e ainda fazendo com que os seus ouvintes entendam na sua própria língua que eles estão adorando, glorificando, bendizendo, magnificando e falando das grandezas de Deus pelo mover e manifestação do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Faça as suas conclusões. Defina
Agora eu quero dar algo aqui pessoal, particular. Esse Deus pode sim fazer com que os homens falem em idiomas que ninguém entende, a não ser Ele mesmo. Eles estão olhando para aqueles homens e dizendo: mas são apenas galileus, é gente menosprezada, é gente que não tem relevância. E Paulo reforça essa ideia, essa proposta, para glorificarmos, dizendo o seguinte: que não foram muitos nobres segundo a carne que foram chamados, nem muitos poderosos segundo a carne, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e escolheu as desprezíveis para confundir aquelas que pensam que são, a fim de que ninguém se glorie perante a presença de Deus. Ainda que o mundo te despreze, Deus te escolheu e fez repousar sobre a tua vida o poder sobrenatural do seu Espírito. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aí nós chegamos nos versículos 9 a 11. Há uma lista que vai descrever as regiões e nações às quais aqueles ouvintes pertenciam. E enquanto os discípulos falavam em outras línguas, ele ouve em suas próprias línguas os discípulos em adoração, proclamando as grandezas que Deus havia feito. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: nós não temos historicamente a informação do que aconteceu enquanto eles falavam em línguas. Que tipo de palavras foram ouvidas ou que tipo de frases foram formuladas. Mas se está dizendo o texto que eles falavam das grandezas de Deus, dos feitos grandiosos desse Deus, subtende-se que uma atmosfera de adoração tomou conta daquele ambiente, de sorte que o barulho de engrandecimento ao nome de Jesus era ensurdecedor. Que saudade da igreja, que não precisava de um congresso e de um pregador de fora, que sabia ser sensível ao entender quando Deus estava na casa, e uma vez entendendo, ela erguia as mãos para os céus, estupava o peito e glorificava esse Deus de livre, espontânea vontade, adorando a Ele independente de qualquer coisa. Mas se diz por aí que eu preciso sentir, que eu preciso ver. Preste atenção que o sentir e o ver aqui é consequência do crer. Vou repetir: o sentir e o ver de Pentecostes é consequência do crer. Porque antes de sentir e ver, eles criam, e crendo foram para o lugar da oração, e estando no lugar da oração, fizeram daquele lugar também de adoração. E enquanto eles estão crendo e adorando, a presença desce em forma de chama de fogo, em forma de luz, em forma de som de vento. E uma vez que a presença desce, se essa presença desce aqui essa noite, uma vez que essa presença desce, um adora ali, outro glorifica ali, outro fala em línguas estranhas ali, outro fala em outro idioma ali. Por quê? Porque o Deus dos céus estava manifestando a glória sobre aqueles que perseveravam e criam na sua presença. Escute bem, adorando a Deus. É um dos maiores anseios do diabo, depois de roubar a tua salvação. A primeira coisa que o diabo quer fazer é roubar a garantia do teu nome escrito nos céus. Quer te arrancar. Há um texto em Apocalipse que é profético, que pode sim ser aplicado à realidade que vivemos. Apocalipse 12:12 diz: ai da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas tem uma outra coisa que é o anseio dele: roubar dos crentes a presença manifesta de Deus e transformá-los em puros e simples religiosos. Gente que cumpre o rito da igreja na terça, na quinta e no domingo, sem nenhum tom de desprezo aos senhores. O diabo quer fazer da gente apenas pessoas que carregam no pescoço gravata e sabem vestir paletó ou terno.
quer fazer de nós pessoas que proclamam uma crença ritualista cheia de normas. Quantas igrejas, para se manterem, precisam de estratégias de entretenimento. Por isso que a palavra está sendo exaurida da maioria delas. Eles estão enchendo os cultos principalmente com muita música, com muito cântico, para que não haja tempo de uma pregação de 1 hora, de 1h10, porque isso é cansativo. Isso expulsa. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa ideia de acreditar que pregações bíblicas, realmente bíblicas, vão tirar as pessoas da igreja para levá-las às igrejas do entretenimento, eu vou dizer algo para você. Chega uma hora que a alma cansa. O espírito fica com fome. A alma com sede, procurando pão e procurando água. E aí, meu filho, quem só sabe balançar, quem só sabe usar jogo de luz, quem só sabe usar câmera, vai padecer. Agora quem está mergulhado no livro, na palavra, e tem pão quentinho para dar para a igreja, vai ver os sedentos e famintos caminhar à casa de Deus e dizendo: quero água, quero pão, quero água, quero pão, eu quero me alimentar. Orai, ole canto e alamar. Estou crendo tanto no projeto Atos, porque eu ouvi a voz do papai dizendo: meu filho, o que vai resolver é a palavra, o que vai resolver é a pregação. Prega a minha palavra e tu verás o que eu faço. Prega a minha palavra e tu verás o que eu faço. Prega a minha palavra e tu verás o que eu faço. Ei, alai, chorecandalaia. Já volto para o texto, mas escute. Eu vou dizer algo aqui, e eu quero que vocês removam a personalidade. Removam a personalidade do pastor, do que está pregando para vocês, e pense na essência da proposta. Muita gente, eu pedi para o Joás conferir, eu não tenho numerofobia, viu, irmãos? Se tivesse 4 irmãos aqui, eu estava pregando com a mesma alegria. Eu não tenho problema. Eu não sou desses pastores que ficam preocupados se a igreja está cheia. Eu estava dizendo, obviamente que a gente quer que o povo venha, mas não por mostrar uma cena. Então eu não tenho isso comigo. Você vai me ver pregando em igreja grande e igreja pequena com a mesma alegria. Agora eu pedi para o Joás conferir 60 lugares para serem ocupados. 60. Isso mostra 60 pessoas desprezando uma oportunidade que pode se tornar a garantia do seu futuro. Mas sabe por que muitas dessas pessoas não conseguem mais vir? Porque não tem mais a essência e o teor da presença de Deus. Eu vou dizer que tudo num culto como esse é importante. Um som bem alinhado, músicos prontos a nos acompanhar e tocar. Quantas vezes, eu digo isso e defendo, quantas vezes são eles e um cantor, uma cantora que salvam cultos? Porque a coisa está tudo perdida e vem um louvor e a coisa encaixa. Obreiros preparados para trabalhar, uma liderança para ouvir, tudo isso é importante. Mas tudo isso se torna superficial se a presença de Deus não for a coisa primordial nessa casa. Eu não venho para culto porque sou pastor, irmãos. Eu não venho para culto porque vou pregar. Para mim só faz sentido sair da minha casa e chegar aqui se eu voltar dizendo: eu senti Ele, eu recebi dEle, eu tive a graça dEle, Ele me tocou. Não adianta entrar e sair do mesmo jeito. E se cabe uma profecia aqui, eu declaro que a partir de hoje, todos os dias que você entrar na casa de Deus, não haverá um dia que você não sentirá a presença dEle. Porque assim como no Pentecostes
Pentecostes, a presença se manifesta. Eu dependo dessa presença, eu preciso dessa presença, eu quero caminhar com essa presença. Presença no trabalho, presença na faculdade, presença dentro de casa, presença no veículo, presença em cima da motocicleta, presença no pregar, presença no cantar, presença no reger, presença no tocar, presença de Deus. Está sentindo que a presença dele está mais uma vez conosco? Está sentindo que a presença desceu mais uma vez? E eu vou dizer uma coisa sobre essa presença. Tem dia que ele resolve colocar ela de maneira tão ampla, que ele pega uma criança ali. Ele pega alguém que nunca tinha dado nenhum pulo, nem glorificado, nem feito nada do outro lado. Ele começa a derramar lágrimas de outro ali. E a gente que fica daqui de cima se malavia, se deleita. Porque de vez em quando vê gente que só está na igreja cruzando o braço, anda para cima e para baixo, não adora mais, não fecha o olho, encosta a cabeça aí. Tem mais! Aqui dentro que sustenta a tua fé e a presença de Deus na tua vida é palavra da verdade. Palavra da verdade. Ou você se agarra com a Bíblia, ou vai ficar reclamando de igreja. Ou você se agarra com a Bíblia ou ninguém presta para você. Ou você se agarra com a Bíblia e não vai querer mais congregar. Ou você se agarra com a Bíblia e vai viver essa vida de aparência bela por fora, bonito por fora, mas vazio por dentro. Deus quer a gente cheio da presença do Espírito de Deus. Meu Deus, tem presença na casa. Tem presença na casa. Não adianta cantar, entra no quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus. Não é só cantar, é viver. É viver, é viver, é viver, é viver. É dizer tua presença, tua presença, tua presença. Dia de Pentecostes foi dia da manifestação da presença estrondosa de Deus. E essa presença está aqui essa noite. Ai, meu Deus, que a presença te cure agora, que a presença arranque essa tristeza agora, que a presença modifique as coisas agora, que a presença converta aquele marido agora, que a presença alcance aquele filho agora, que a presença resolva essa causa agora, que a você vai com a presença, você vai com a presença, você vai com e diz como Moisés: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. A presença se manifesta. Acontece mais ou menos o que está acontecendo aqui. Glória, aleluia. Deus é grande, Deus é bom. Lágrimas como está no rosto da Simone. Adoração como está aqui na irmã Edilane. Glória como está nos jovens. E aí a turma que está lá fora está dizendo: o que está acontecendo na igreja lá hoje? Lembrei aqui da pequena congregação do Diamante, João. Minha primeira congregação que eu dirigi era numa rua estreitinha dos bairros de São Luís do Maranhão. Então as casas ficavam muito grudadas. Aí a gente convidava o povo para a igreja, eles não iam, irmão. Mas o dia que Deus descia na casa assim, sabe? E descia aquela glória, aí de repente lá na porta aparecia a primeira cabeça. Aí depois aparecia a segunda. Aí daqui a pouco estava cheia a porta. O que está acontecendo? É a presença. É a presença. É a presença. A presença não expulsa, a presença atrai. Eu não estou falando de grito seco. Eu não estou falando de barulho desvarado. Eu estou falando de gente voluntária adorando a Deus. Eu não estou mandando ninguém levantar a mão aqui. Eu não estou mandando ninguém dar glória. Mas a presença faz levantar a mão. A presença faz chorar. A presença faz essas coisas. A presença, meu Deus. Não vamos perder a presença. Quem perde a presença tem coral bonitinho, vocal bem feitinho, sintonia na música, voz bela, mas a gente não sente nada, irmão. Agora quando tem presença, a irmã pode até não cantar direito, o irmão pode até estar para um lado e o playback para o outro, mas a presença está lá, a presença está lá. Aí se a presença está, irmão, ninguém está prestando atenção em playback e nem no jeito da voz, mas sabe que ali tem alguém com a presença de Deus, e essa faz a diferença.
Vocês me conhecem. Eu estou tentando passar para o outro ponto da mensagem, faz hora e não consigo. Então eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Nesta noite, Deus está presenteando algumas pessoas nesta casa com uma experiência com a sua presença. Escute o que eu vou lhe dizer, você vai sentir como se Deus estivesse andando do teu lado, aquela coisa forte, fazendo tremer o chão, a tua carne vai estremecer, você não vai aguentar em pé. É a presença do Pai Todo-Poderoso. E tem mais, Pentecostes também se assemelha ao Sinai. No dia que ele desceu no Sinai, teve trovões, relâmpagos, a terra tremeu, o povo disse: meu Deus, o monte está fumegando, está tremendo. Sabe o que é? Papai desceu, papai desceu, papai desceu. E quando ele desceu, pastor Max, eu estou num deserto, pastor, eu estou numa prova, eu estou seco. Não te preocupa, a presença vai vir na sarça, a presença vai vir na sarça, a presença vai vir na sarça. No meio do deserto a presença vai vir. Há alguém que vai me assistir, alguém que está me ouvindo. Sabe por que venceste o Covid? Sabe por que o Covid não te levou, como levou a muitos e nós lamentamos? Não te levou porque a presença estava lá. A presença te cercava, a presença arrancou a doença, a presença agiu na tua vida. Vamos lá. Quando eles ouviram as grandezas, a multidão se reúne. E nós temos aqui dois grupos. Quantos grupos? Se divide em dois grupos. Escuta para mim terminar. O primeiro grupo é aquele que faz uma pergunta. Versículo 12. O que quer isto dizer? O que é isso que está acontecendo? É isso aí, Jesus, este mesmo. Eu amo esse negócio. Eu amo ver Jesus pegando assim, enchendo. Ah, mas eu amo. É disso que tu precisa, minha filha. Você não está precisando de aventura nova, não. Você não está precisando de nada carnal, não. Isso é só detalhe. Você está precisando de presença. Vê que tu não chora mais, vê que tu não adora mais. Chega na igreja, encosta no banco, encosta na parede, não tem nenhuma reação. É falta de presença. Porque onde tem presença, o lugar é prazeroso. Ai, eu recanto ia racalamaché. A presença te perdoa. A presença te dá uma nova chance. A presença te livra. A presença conduz teu caminho. A presença te abre uma porta. A presença alcança os teus. A presença levanta teu ministério de novo. A presença levanta teu ministério de novo. A presença levanta teu ministério de novo. A presença. Tu disseste: parece que eu nunca mais vou sentir essa presença. Era mentira do diabo. A presença voltou, 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 voltou. Ai, erra, xeramar. Mas eu preciso terminar. Primeiro alguém pergunta: o que é isso? O que está acontecendo? Que poder é esse? Que manifestação é essa? Queremos entender, queremos saber. A primeira classe é aqueles que têm interesse, Aleph, em ter resposta. Alguém aqui quer resposta de Deus? Eu quero. Eu vou dizer uma coisa linda para você, simples e linda. Teu Deus tem resposta para tudo. Teu Deus tem resposta para você. Teu Deus tem resposta para a tua casa. Assim diz o Senhor aqui essa noite: a minha carne treme. Eu te darei a resposta. Eu te darei a resposta. Prepara, porque eu estou entrando, eu estou agindo, e a resposta sai da minha boca essa noite. É a minha.
resposta. O que isso quer dizer? Eu vou dizer algo que vou abordar mais na próxima mensagem. O poder, a manifestação, serve para engrandecer, adorar e atrair. Mas para dar resposta, só a pregação. Porque quando eles pedem resposta, presbítero Licínio, Pedro se levanta e diz: agora segura aí, Jesus, que eu vou pregar. Agora precisa pregar. Porque quem dá resposta é a pregação. Mas tem uma outra classe, a classe dos que zombam, desprezam e acusam. Eu não vou me espantar não, se não começarem a andar por aí acusando a gente aqui, viu? Porque quem não recebe, no mínimo, presta para acusar. Quem não tem presença diz que nada, isso aí é só crente responsável. Estão tudo fora de si. Estão com aquele fanatismo, estão cheios de vinho. Aí Pedro vai responder e na próxima mensagem a gente fala, porque eu vou voltar para o versículo 4. E eu vou terminar o versículo 4 com 4 observações interessantes. No versículo 4 diz que todos foram cheios. Todos foram. Se você consegue, olha para alguém do teu lado e está preparado, não sei se você vai aguentar. Meu Deus, irmão, meu Deus. Meu Deus. É efeito da palavra, irmão. Não é pastor Max, não. É ela aqui, ó. É ela aqui, ó. É ela. Ela é vida. Ela é viva. Ela é poderosa. É a palavra. Mas escute. A primeira coisa cheia aqui que nós temos é uma casa. Diga comigo, a casa está cheia. O som que veio do céu enche a casa. Então isso nos ensina pelo menos 3 coisas. Diga bem forte para a gente encerrar. Diga comigo, o céu emite sons. Eu não estou falando desse céu natural aí não, irmão. Tem um som descendo do céu para a tua vida hoje. Tem um som, olha, escuta a Covid espiritual, vai. Escuta o som do céu para a tua vida, vai. O que é consolo? O que é resposta? O que é alegria? Olha o som do céu. Olha meu Deus do céu, que graça. Segunda verdade, a Bíblia diz que quando eles foram cheios, ou quando o som entrou na casa, os olhos se abriram e eles viram o que não podiam ver antes. Diga comigo, o céu também abre os olhos. Eita glória. Lourenço, o céu abre os olhos. O céu abre os olhos, irmãos. Mas o diabo pensa que eu não creio. Eu nunca tive uma visão. Eu nunca vi um anjo, nunca vi a Nova Jerusalém. Mas creio no que prego e prego no que creio. Que Deus pode abrir olhos espirituais aqui agora. E você ter uma visão, mesmo de olhos abertos, de coisas que vêm do céu. Porque o céu ainda abre olhos. Abre a alma, abre o coração e tenha a visão dos céus. Tenha a visão dos céus. Tenha a visão dos céus. Terceira coisa. Eles começaram a fazer o que antes não faziam. Começaram a falar em outras línguas. Vamos lá, para a gente encerrar, diga comigo. O céu emite som. O céu abre os olhos. E o céu capacita. Eu vou deixar você entendendo aí, tá? Entende aí, vai, entende aí. O céu vai falar contigo. O céu vai abrir os teus olhos antes que seja tarde.
e o céu vai te capacitar para viver um cristianismo poderoso. Se prepara, porque o céu vai falar contigo. Se prepara, porque o céu vai abrir os teus olhos e você não vai cair, você não vai tropeçar, você não vai desviar. O céu vai abrir teus olhos antes que seja tarde. E se prepare, porque o céu vai te dar tanta graça, tanto poder, tanta vida, tanta virtude, que vai te capacitar. De pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé comigo em nome de Jesus. É isso aí, ó, é isso aí, ó, é isso aí, ó, é isso aí, ó, é isso aí, é isso aí. Te entrega, minha filha, te entrega, meu filho, te entrega até não aguentar mais, te entrega mesmo. Eu me lembro, irmã Edilane, irmão Mateus, e eu ainda faço isso até hoje, que quando eu estava num culto, que eu via que Deus estava querendo se mover e eu não sentia nada, eu não ficava lá, eu não estou dizendo que você está fazendo, estou só te dando um conselho, eu não ficava lá disfarçando que estava tudo bem, não. Eu dava um jeito de me ajoelhar, eu dava um jeito de me enrolar no canto, me sentar e dizer: Jesus, eu também quero, Jesus, eu também preciso, me ajuda. Aí a gente começava a seco, mas daqui a pouco começava a sair lágrima, chorar, e o céu emitia o som da restauração, e o céu abria os olhos, e o céu fazia maravilhas. Enquanto alguém busca a presença dele, grita, 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 grita pela presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me